Fala torcedores e torcedoras, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Mano do FIFA e bora para mais um vídeo do canal. Mas antes um recadinho, você que deseja começar uma dieta, vou deixar um link na descrição com 600 receitas fitness. Para você que quer começar uma dieta top, não deixe de conferir o link que está na descrição. E agora, como toda segunda-feira, um resumão de como foi a rodada do Brasileirão desse final de semana. O Palmeiras encerrou seu período de resultados negativos no Campeonato Brasileiro. Nesse sábado no Allianz Parque, em partida válida pela 16ª rodada da competição, o Verdão derrotou o Fortaleza por 3-1, retomando a vitória após uma sequência de 5 jogos sem triunfar, 2 derrotas e 3 empates. Richard Rios, Rafael Veiga e Breno Lopes foram os responsáveis pelos gols do Palmeiras, enquanto Luciano descontou para o Fortaleza. Durante o primeiro tempo, após abrir o placar, o Palmeiras e o Fortaleza tomaram iniciativa e quase viraram o jogo. No entanto, na segunda etapa, o Verdão demonstrou persistência e assegurou a vitória. Esse foi a segunda derrota consecutiva do Leão, que havia sido derrotado pelo Cuiabá na rodada anterior. Com esse importante triunfo, o Palmeiras alcançou 28 pontos e permanece forte na disputa pelo G4. Já o Fortaleza, com 23 pontos, não conseguiu sair da zona intermediária da tabela. Próximos jogos. Na próxima rodada do Brasileirão, o Fortaleza enfrentará o Bragantino no sábado às 6h30 no Castelão. Já o Palmeiras jogará no dia seguinte, às 16 horas, contra o América Mineiro, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Empate movimentado entre Flamengo e América no Maracanã. Em um confronto agitado, Flamengo e América empataram no Maracanã. O time do Coelho jogou bem, abriu o placar com Felipe Azevedo e teve a chance de ampliar a vantagem, mas desperdiçou oportunidades. O Flamengo contou com o apoio de uma torcida lotada e evitou a derrota nos acréscimos com um gol de Vitor Hugo, de cabeça, resultando em um placar final de 1-1. Na tabela, o duelo parecia desigual, com o vice-líder enfrentando o Lanterna. No entanto, em campo, a esperada diferença técnica não se manifestou. O América Mineiro mostrou-se valente, jogando de uma forma consistente, demonstrando que poderia até ser saído vitorioso. O gol de Felipe Azevedo colocou o time à frente. O Mateuzinho desperdiçou uma clara chance de ampliar a vantagem e liquidar o jogo. Com o empate, o Flamengo conquistou apenas um ponto, chegando a 28, e agora corre o risco de ver o líder Botafogo abrir ainda mais distância na tabela. Além disso, poderá ser ultrapassado por o Grêmio, São Paulo e Fluminense nessa rodada. Já o América Mineiro, que agora soma 10 pontos, ainda não se afasta da zona de rebaixamento, mas ao menos temporariamente escapou da última posição, que foi assumida pelo Vasco. Na próxima rodada, o Flamengo enfrentará o Atlético Mineiro fora de casa, enquanto o América Mineiro receberá o Palmeiras em seus domínios. Antes disso, o rubro-negro terá um confronto pela Copa do Brasil contra o Grêmio, fazendo o primeiro jogo na semifinal na Arena do Grêmio. Bahia e Corinthians empataram em 0-0 na Fonte Nova. Bahia e Corinthians empataram 0-0 na noite desse sábado na Arena Fonte Nova, durante a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi abaixo da média e manteve as duas equipes próximas da zona de rebaixamento. O Bahia, inclusive, pode terminar a rodada dentro dela. O time de Renato Paiva segue em má fase, com apenas uma vitória nos últimos 16 jogos, enquanto a equipe de Vanderlei Luxemburgo mostrou pouco antes da decisão que terá pela Copa do Brasil, na terça-feira. Os paulistas enfrentam o rival São Paulo, pelo jogo de ida da semifinal, em Itaquera. Com o empate, o Bahia alcança 14 pontos, o que o coloca fora da zona de rebaixamento. Mas o Goiás, com 12 pontos, pode ultrapassá-lo se vencer o Cruzeiro no domingo. O Corinthians, por sua vez, chega a 16 pontos, ainda próximo da zona de perigo. O empate foi um resultado ruim para ambas as equipes, mas com um gosto mais amargo para o Bahia. O Corinthians agora se prepara para enfrentar o São Paulo na próxima terça-feira, na Neoquímica Arena, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Já o Bahia só voltará a campo no próximo domingo, contra o São Paulo, no Morumbi, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio assegurou a vitória em casa contra o Atlético Mineiro, com Soares presente na torcida, retomando assim a vice-liderança do Brasileirão. O gol da vitória foi marcado por Ronald, de cabeça aos 9 minutos do primeiro tempo. Apesar de o Atlético Mineiro ter tido mais posse de bola, teve o gol anulado pelo VAR. Surpreendentemente, mesmo não fazendo parte da escalação do técnico Renato Gaúcho, Soares compareceu a um dos camarotes da arena para apoiar o Grêmio. Com a vitória, o tricolor alcançou a segunda posição na tabela do campeonato, somando 29 pontos, 10 a menos que o líder Botafogo. Além disso, o Grêmio ainda tem um jogo a menos em relação ao Flamengo, Palmeiras e São Paulo, que se encontram abaixo da classificação. Por outro lado, o Atlético Mineiro continua sem conseguir vencer com o Felipão, o que resultou uma sequência de 6 jogos sem vitória no Brasileirão, fazendo a equipe despencar para o 13º lugar na tabela, somando 21 pontos. Esse jejum também inclui um duelo pela Libertadores. O jogo teve um início favorável ao Grêmio, que abriu vantagem com o gol de Ronald aos 9 minutos do primeiro tempo. O Atlético Mineiro buscou o ataque em busca do empate, mas a defesa do Grêmio se manteve sólida, garantindo a vantagem até o intervalo. A próxima partida do Grêmio será contra o Flamengo, em 26 de julho, na semifinal da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro entra em campo novamente no sábado, 29 de julho, também contra o Flamengo, pela 17ª rodada do Brasileirão.
Bragantino e Inter empataram em um jogo sem gols pelo Brasileirão. O confronto entre Massa Bruta e Colorado, realizado no Dabi em Bragança Paulista, no domingo 23, foi repleto de movimentações e oportunidades para ambos os lados, mas as equipes não conseguiram aproveitar as chances de marcar. Com esse resultado, ambas perderam a oportunidade de se aproximar na zona de classificação para a Libertadores. O destaque do jogo foi o retorno de dois jogadores importantes. Léo Ortiz voltou a atuar pelo Bragantino após 9 meses afastado devido a uma lesão no joelho, enquanto o Internacional contou novamente com Eduardo Cudê no comando da equipe, após a demissão de Mano Menezes. Na tabela do Campeonato Brasileiro, o Bragantino fica na 7ª posição com 25 pontos, enquanto o Internacional ocupa 10º lugar, com 23 pontos. Olhando para a agenda, o Massa Bruta enfrentará o Fortaleza no próximo sábado, 29, às 18h30 no Castelão. Já o Internacional jogará contra o Cuiabá no Beira-Rio, também no sábado, porém às 4 horas. Com 2 gols nos minutos finais, o líder Botafogo conquistou um empate heróico contra o Santos na tarde desse domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo estando em desvantagem por 2-0 até os 35 minutos do segundo tempo, o Glorioso conseguiu alcançar o placar de 2-2. Graças ao gol de Chiquinho Soares aos 38 e Adriel aos 41, este foi o primeiro empate do Botafogo na competição, que tem uma campanha impressionante, com 3 vitórias e apenas 2 derrotas até agora. O resultado adiou a confirmação antecipada do título simbólico do primeiro turno para o time carioca. E para o Santos serviu como consolo, mantendo sua invencibilidade com o Banante contra o Botafogo nos últimos 10 anos, com 8 vitórias e 2 empates desde 2013. Com esse empate, o Botafogo agora assuma 40 pontos na liderança, abrindo uma vantagem de 11 pontos em relação ao vice-líder, Grêmio, que ainda tem um jogo a menos. Por outro lado, o Santos alcança 17 pontos e permanece na 14ª posição, ainda ameaçado pela zona do rebaixamento. Os próximos compromissos das equipes são: o Santos enfrentará o Fluminense no Maracanã no próximo sábado às 16 horas, enquanto o Botafogo receberá o Coritiba no Newton Santos, também no domingo, às 16 horas. O Goiás teve uma vitória importante e deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão, ao mesmo tempo que o Cruzeiro enfrentou a ira da sua torcida ao ser vaiado no Estádio Independência. O time goiano adotou uma estratégia defensiva explorando o nervosismo do Cruzeiro em casa e conseguiu retomar o caminho das vitórias após 4 rodadas. A partida terminou com um placar de 1-0 a favor do Goiás, com gol marcado por João Magno e um contra-ataque ainda no primeiro tempo. Os donos da casa, o Cruzeiro, tiveram uma atuação decepcionante, finalizando mal e irritando os torcedores mais do que ameaçando o gol adversário. A derrota só aumentou a frustração da torcida, que classificou o time como pipoqueiro. Por outro lado, o Goiás comemorou muita vitória, que foi crucial para deixar a zona de rebaixamento. Com esse resultado, o Goiás ocupa agora a 16ª colocação, somando 15 pontos, um ponto a mais do que o Bahia, que está na 17ª posição. Já o Cruzeiro apareceu em 11º lugar, com 22 pontos, após 16 jogos disputados no campeonato. No próximo rodado, o Cruzeiro enfrentará o Atlético Paranaense na Liga Arena, em Curitiba, no sábado às 18h30, horário de Brasília. Enquanto isso, o Goiás receberá o Grêmio no domingo às 18h30, na Serrinha, em Goiânia. O Atlético quebrou o tabu ao vencer agora a Lanterna Vasco por 2-0 em São Januário, garantindo sua primeira vitória nesse estado. Os gols de Cris e Vitor Bueno aconteceram no segundo tempo. Com esse resultado, o time paranaense soma 26 pontos e se aproxima do G4 do Brasileirão, enquanto o Vasco permanece com apenas 9 pontos, ocupando a última posição da tabela. No próximo jogo, o Vasco visitará o Corinthians na Neoquímica Arena, enquanto o Atlético enfrentará o Cruzeiro na Arena da Baixada, ambos no sábado, às 18h30, horário de Brasília. Essa vitória do Atlético foi histórica, pois quebrou um tabu de 21 jogos no Rio de Janeiro contra o Vasco, nunca tendo conseguido vencer em São Januário antes. Lembrando, nesta segunda-feira tem o fechamento da rodada com Curitiba contra o Fluminense, às 7 horas. Obrigado por assistir até o final, um abraço e até o próximo vídeo. Foi!